Pronto, pessoal, voltando para o nosso segundo bloco, vamos embora continuar com as questões, lembrando que a gente tinha feito 5 questões no bloco passado. Nesse bloco, vamos acabar poderes. Vamos embora que eu estou obstinado agora a acabar poderes. Vamos para a sexta questão. Aqui na sexta questão, está dizendo o seguinte, ó. Eita, desculpem, mudei sem querer, voltei. Aqui a sexta diz assim, ó. A administração pública, ao tomar conhecimento de infrações cometidas por estudantes de uma escola pública, utiliza-se de um de seus poderes administrativos, qual seja o poder disciplinar. Nesse caso, a administração pública. Então, a lógica da questão é a seguinte: foi usado o poder disciplinar em alunos, estudantes de uma escola pública. Eu te pergunto, a administração não poderia ou poderia ter usado esse poder? Poderia. Então, a administração pode usar do poder disciplinar. Por quê? Porque o estudante de uma escola pública, ele tem o quê? Um vínculo com a administração pública. Então, vamos já para as alternativas. Aqui nas alternativas, a gente vê o seguinte, ó. Quais são as alternativas? Pensa aí comigo rapidinho, que não podem ser de jeito nenhum a tua resposta. Muito bem, não pode ser a letra B e não pode ser a letra D. Por quê? Porque está dizendo que o administrador não poderia ter se utilizado de tal poder. Então, está dizendo que não poderia ter sido utilizado o chamado poder disciplinar. Então, nem lê, porque o resto é só babaquice. Então, a gente já sabe que não é a nossa resposta correta. Vamos agora para a letra A. Diz que a administração poderia ter se utilizado de tal poder, que é o poder disciplinar, contra os estudantes de uma escola pública. O que é que tu acha? Certo ou errado? Perfeito. Resposta mais simples, impossível do que essa. Então, nossa resposta correta já é a letra A. Vamos ver agora a letra C, porque a gente já sabe que B e D não é. A letra C diz o seguinte, ó, que a administração poderia utilizar-se de tal poder. Até aqui está certo. No entanto, ela está limitada à fase de averiguação. O que é fase de averiguação? Nada mais é do que uma fase de investigação. Está limitada a uma fase de investigação. Aí diz que não cabe à administração pública punir. Veja que está existindo um contrassenso. Que contrassenso? Pensa comigo. Poder disciplinar é exatamente o poder de quê? De punir. Como é que ele diz que eu posso usar do poder disciplinar e não posso punir? Então, absurda essa questão, porque ela diz que eu tenho poder disciplinar, que é o poder de punir, e depois ela simplesmente diz que eu não posso punir. Então, a letra C está completamente absurda. E vamos dar uma analisada agora nessa letra E. A letra E diz o seguinte, ó, que a administração poderia ter se utilizado do poder disciplinar, certo? Que nessa hipótese será discricionário, ou seja, pode a administração escolher entre punir e não punir. A gente viu o seguinte, em relação à aplicação da punição, existe escolha ou dever? Isso, existe um dever. Então, a aplicação da punição é um ato vinculado e não um ato discricionário. Por quê? Porque eu não vou escolher entre punir e não punir. Eu só tenho uma opção possível, que é a opção de punir. Então, é aí que está o erro da letra E. Tranquilo? Faça a questão número 6. Moleza, até porque a gente já tinha feito, não é isso? Falar do estudante de escola pública na questão anterior. Bora para a próxima questão, a questão de número 7. A questão de número 7, ela vira para você e diz assim, ó. Analise as assertivas abaixo concernentes ao poder de polícia. Então, a questão que está querendo saber do poder de polícia. Vamos analisar as alternativas. Vou botar aqui em cima só para tu lembrar. Poder de polícia. Vamos para a questão, para o ponto número 1. Diz que o poder de polícia só poderá reduzir os direitos individuais quando em conflito com interesses maiores da coletividade e na medida estritamente necessária à consecução dos fins estatais. Ele está dizendo que o poder de polícia ele só poderá reduzir os direitos individuais quando eles estiverem em conflito com interesses maiores da coletividade e na medida estritamente necessária à consecução dos fins estatais. Essa questão, bora por partes. Vê só, quais são os fins estatais? Alcançar o chamado interesse público. O que é o interesse público? Nada mais é do que o interesse coletivo. Tu lembra do desenho da supremacia que a gente fez? Foi assim, ó. O administrador sai em busca do interesse coletivo.
Esse interesse coletivo é superior ao interesse particular. Aí eu vi o seguinte contigo: o administrador ele até pode limitar o interesse individual, mas ele vai limitar o interesse individual em prol do interesse coletivo. Então veja, o administrador ele só limita o interesse do indivíduo quando está em busca do interesse da coletividade. Vamos olhar o início. O poder de polícia, que é exatamente a limitação do interesse individual em prol do interesse coletivo, só pode reduzir os interesses individuais quando eles tiverem conflitos com interesses maiores da coletividade. Até aí, minha gente, certo ou errado? Certíssimo, perfeito, porque realmente eu só posso limitar o interesse individual em prol de um interesse coletivo. E eu vou limitar somente aquilo que for necessário à consecução, ou seja, ao alcance do chamado interesse coletivo. Então, veja que esse ponto 1 ele está completamente correto. Então, ponto 1, perfeito, o ponto 1 está certo. Vamos para o ponto 2. O ponto 2 diz o seguinte, ó: constituem meios de atuação do poder de polícia, dentre outros, as medidas repressivas, como, por exemplo, dissolução de reunião, interdição de atividade e apreensão de mercadoria deteriorada. Poder de polícia, sendo repetitiva, é exatamente limitar o interesse individual em prol do interesse coletivo. E ele te deu exemplos aqui, ó: dissolução de reunião, estou pensando no interesse coletivo; interdição de atividade, estou pensando no interesse coletivo; e apreensão de mercadorias deterioradas, estou pensando no interesse coletivo. Então, realmente, isso aqui são exemplos de poder de polícia. Ponto 2, ele está correto, perfeito, o ponto 2. Ok, fácil? Bora para o 3. O 3 diz assim, ó: a medida de polícia, quando discricionária, não esbarra em algumas limitações impostas pela lei, como, por exemplo, no que concerne à competência e à finalidade. A gente vai aprofundar isso daqui, ó, quando a gente estiver estudando atos administrativos. E a gente vai ver que competência e finalidade são requisitos vinculados para efeito de prova de concurso. Então, sendo requisitos vinculados, o administrador ele tem que respeitar a competência e tem que respeitar a finalidade. Aí está dizendo aqui, ó, que não esbarra o poder de polícia por ser discricionário em algumas limitações. Veja só, essa discricionariedade aqui, uma coisa que você sempre tem que lembrar é que a discricionariedade, ela nunca mesmo vai ser absoluta, porque essa discricionariedade, ela sempre encontra limitações. E por essa questão daqui, está dizendo que esse poder de polícia não esbarra em limitações, certo ou errado? Errado, então o ponto 3 está falso, porque essa discricionariedade, ela nunca vai ser absoluta. E aqui no ponto 4, para a gente encerrar a lógica dessa questão de número 7, a gente diz o seguinte, ó, que o poder de polícia tanto pode ser discricionário como vinculado. Até aqui, ok? Ok, a gente viu na aula passada que o poder de polícia pode ser vinculado ou pode ser discricionário. Só que a gente viu também que, de regra, ele vai ser o que, minha gente? Discricionário. Ele só vai ser vinculado na situação específica de que dá licença. Nas outras situações, ele vai ser discricionário. Então, vamos continuar a questão. Aí a questão diz, ó, ressaltando-se que ele é vinculado na maior parte dos casos. Minha gente, o poder de polícia é vinculado na maior parte dos casos? Não. O poder de polícia ele é discricionário na maior parte dos casos. Então, a questão 4, o ponto 4, assim como o ponto 3, estão errados. A questão que iria a alternativa, que apresenta as assertivas corretas. As assertivas corretas são 1 e 2. Então, vamos ver onde é que está a resposta aqui, ó, na letra E. Resposta da questão, letra E. Ok? Tranquilo? Fácil? Vamos embora para a questão de número 8. Essa questão número 8 não é tão comum em cair da prova da FCC. Eu te disse que quando ela quer poder regulamentar, de regra, o que cai é o chamado regulamento executivo, que é aquele para dar fiel execução à lei. Só que essa questão daqui veio perguntando especificamente sobre o chamado regulamento autônomo. Só para tu revisar o que é o regulamento autônomo, a gente viu algumas características dele que são o seguinte, ó, esse regulamento autônomo, ele só vai existir em quais situações?
nas situações do artigo 84, inciso 6, a linha A e B da Constituição Federal. Esse artigo 84, inciso 6, a linha A e B da Constituição, diz que compete privativamente ao presidente da República dispor mediante decreto. Então, esse artigo daqui falou especificamente no presidente da República e diz que ele poderia dispor mediante decreto. Em quais situações? Na organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público, e na extinção de cargo público, quando ele tiver vago. A gente viu que a lógica do regulamento autônomo é a seguinte, ó, era para existir de regra uma lei, mas em vez de existir a lei, vai existir um decreto. Ou seja, em vez de ser feito um ato legislativo, vai ser feito um ato normativo. Então, o decreto, na verdade, está fazendo o papel da lei. Só que isso só existe na situação do artigo 84, inciso 6, a linha A e B da Constituição. Vamos para as alternativas. Indo aqui para as alternativas, lembrando, só vou colocar aqui em cima, a questão ela está querendo o quê? O regulamento autônomo. É uma questão sobre o chamado regulamento autônomo. Vamos para as alternativas aqui. Vê só, aqui na letra A, diz que esse regulamento autônomo é um exercício da atividade normativa pelo Executivo, ok, porque o presidente da República faz parte do Executivo, disciplinando matéria não regulamentada em lei, realmente que não vai existir em lei, porque o decreto está fazendo o papel da lei. E eu te lembrei, te perguntei o seguinte, vou voltar rapidinho. Esse regulamento autônomo, ele existe? Existe. Tanto que ele está na Constituição Federal. Só que a aceitação desse regulamento autônomo é pacífica no Brasil? A aceitação é pacífica? A sua resposta para essa pergunta vai ter que ser o quê? A aceitação pacífica? Não, porque vários autores criticam a existência desse regulamento autônomo, dizendo que o administrador não poderia vir a fazer o papel do legislador. Então, vou voltar para as alternativas. Voltando, tu vai ver o seguinte, ó. Aqui nesse regulamento autônomo, vamos ao início. É o exercício de uma atividade normativa, uma norma criada pelo Executivo, certo? Disciplinando matéria não regulamentada em lei, certo? De controvérsia existência no direito nacional, certo? Por que controvérsia? Porque a aceitação ela não é pacífica. O povo discorda da existência do regulamento autônomo. Então, já achamos nossa resposta correta, que é a letra A, ok? Vamos ver o erro do restante? A letra B diz que é o poder conferido aos entes federados para legislar em matéria administrativa de seu próprio interesse. Quem são os entes federados? União, Estados, Distrito Federal e município. Esse poder é dado para a União, Estados, Distrito Federal e município? Não. Então, não tem nada a ver aqui falar em entes federados. Ele é regulamentado pelo poder executivo e não pela administração direta em si. Vê a letra C. É uma atividade normativa exercida por agências reguladoras. Falso. A gente viu que era pelo presidente da República. A agência reguladora até pode criar uma norma, mas somente um regulamento executivo e não um regulamento autônomo, ou seja, ela só cria uma norma para dar fiel execução à lei. Vamos para a letra D. Diz que é uma prerrogativa conferida a todos os poderes. Já certo ou errado, minha gente? É errado, por quê? Porque não são para todos os poderes. A gente viu que vai lá para o poder executivo na figura do presidente da República. E a letra E diz que a atividade normativa é excepcional. Ok, até aqui tá certo. Conferida ao Conselho de Defesa Nacional. Minha gente, tem alguma coisa a ver o Conselho de Defesa Nacional? Nada, porque ele falou mais uma vez em poder executivo, falou aqui no presidente da República. Então veja que você mata só pela atribuição, quem tem a competência. Só com essa informação você já vai matando a questão. Dúvida dessa questão de número 8? Mais uma vez, não é tão comum cair o regulamento autônomo, mas vai que ele aparece na tua prova, então a gente já tem que estar preparado. Vamos aqui para a próxima. Vamos para a nona questão
para quase não é se encerrar esse assunto, poderes. Ele fala simplesmente a respeito dos poderes da administração pública. É uma questão geral de poderes. Vamos aqui para as alternativas. A letra A diz assim, ó, que vamos botar só aqui que ele falou simplesmente em poderes sem especificar. A letra A diz: o poder regulamentar fundamenta a edição pelo chefe do executivo de normas gerais destinadas à coletividade, disciplinadoras de atividades individuais. Para isso daqui, tu tem que juntar um conceito de administrativo com um conceito de constitucional. Se é uma norma geral destinada à coletividade, disciplinando atividades individuais, minha gente, junta com teu conhecimento de direito constitucional. Isso daqui que ele está falando é uma simples norma, é uma lei. Lei. Então, quando eu falo em norma geral, disciplinadora de atividade da coletividade, que vai ser destinada à coletividade, pode até limitar interesses individuais, eu estou falando em uma lei. E essa lei daqui está dentro do poder regulamentar do chefe do executivo? Não, minha gente. Essa lei vai ser criada pelo poder legislativo, não está dentro do poder normativo, está dentro do poder legislativo. Ok? O erro da letra A, junta administrativo com constitucional. Aqui na letra B, ele vem e diz, ó, o poder hierárquico autoriza a vocação pelo Ministério de matérias inseridas na competência de autarquias a ele vinculadas. Você, com uma lógica, mata essa questão. E aí, pensa comigo qual é a lógica. Quando eu falo em ministério, estou falando em administração direta ou indireta? Estou falando em administração direta. Quando eu falo em autarquia, estou falando em administração o quê? Administração indireta. Então, veja, tem a administração direta de um lado e a administração indireta do outro. Essa relação do ministério com a autarquia é uma relação interna ou externa? Externa. É uma relação externa. Sendo uma relação externa, pode ser poder hierárquico? Nunca, minha gente, porque poder hierárquico é um poder o quê? Interno. Então, pode existir a vocação pelo ministério de uma competência de uma autarquia? Não, porque a vocação só decorre também de uma relação interna. Então, a questão você mata com a lógica geral de poderes. Veja que não precisa você ter as teorias do mundo todinha, não. Basta você ter a lógica que você consegue resolver todas as questões. Vamos aqui para a letra C agora. Nessa letra C, diz que o poder disciplinar autoriza a administração a apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos, não alcançando as sanções dadas a um particular, se esse particular não tiver sujeito à disciplina interna da administração. E aí, o que tu acha dessa questão? Certo ou errada? Minha gente, essa questão ela tá certa. É porque a FCC colocou uma linguagem truncada, uma linguagem meio que trocada nessa questão, mas a questão ela tá certíssima. Porque vamos pensar o seguinte, ó, vamos dar um destaque aqui. Quando eu falo em poder disciplinar, você não tem dúvida que é de apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos. Aí está dizendo que não alcança a punição dada a um particular. Porque o poder disciplinar só vai ser usado em relação ao particular se esse particular tiver um vínculo com a administração pública. E perceba que a questão disse que esse particular não estava sujeito à disciplina interna da administração. Se ele não está sujeito a vínculo, não está sujeito à disciplina interna, o que a questão está dizendo é que ele não possui um vínculo com a administração. Então, leia. Está dizendo que o poder disciplinar autoriza a administração pública a apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores, não alcançando aquelas punições que são dadas ao particular este que não está vinculado à administração, realmente, porque o particular que não está vinculado não vai ser poder disciplinar, vai ser poder de quê? De polícia. Mas veja como a FCC escreveu isso daqui de forma inteligente, numa linguagem truncada, saindo bem daquela versão antiga do copia e cola. Dúvida daqui, minha gente? Tranquilo? Questão boa para cair na tua prova, porque não é uma questão tão imediata quanto as outras. Vê aqui a letra D. Diz que o poder normativo autoriza a edição pelo chefe do Poder Executivo de decreto em matéria de organização administrativa, até aqui ok,
tais como a criação de órgãos e cargos públicos. Se você pegar lá o artigo 84, 6A da Constituição Federal, ele diz que o administrador, o presidente, vai poder dispor, mediante decreto, sobre a organização da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesas, nem criação ou extinção de órgão público. Então, criação de órgão, criação de cargo, não pode ser feita por meio de um decreto, porque criação de órgão, criação de cargo, só pode ser feito por meio de lei e não por meio de decreto em matéria reservada à lei. Leia esse artigo 84, 6 da Constituição. Vez ou outra ele dá uma parecida em prova de concurso. E vamos aqui para encerrar essa questão de número 9, a letra E, que diz assim, ó, poder hierárquico é aquele conferido aos agentes públicos para proferir ordens. Certo ou errado? Certo, realmente eu posso dar ordens e aplicar sanções a seus subordinados com vistas ao bom desempenho do serviço público. Minha gente, cadê o erro? O erro está aqui, ó. Tudo bem que o poder hierárquico é o poder de dar ordens, mas o poder de aplicar as sanções não é poder hierárquico. Se é em relação ao servidor, vai ser poder o quê? Disciplinar. Então, veja aqui o erro da letra E. Então, resposta correta dessa questão de número 9, letra C de casa. Questão trabalhosa, questão que você tinha que puxar vários conhecimentos para poder chegar a uma resposta. E a saideira de poderes, a questão de número 10. Simplesmente diz assim, ó, a respeito dos poderes da administração, é correto afirmar que o poder... Vamos analisar as alternativas. Então, aqui simplesmente falou de poderes, sem dar detalhes maiores. Vamos lá de alternativa por alternativa. Está dizendo que o poder de polícia constitui atividade da administração pública, certo? Que limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regule a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público, concernente, entre outros, a segurança, a higiene e a tranquilidade pública. Vê, está falando que o poder de polícia é uma atividade da administração pública que limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público, concernente, entre outros, a segurança e a tranquilidade pública. Então, ele está dizendo que eu posso limitar o interesse individual em prol da segurança, em prol da tranquilidade pública, ou seja, em prol do interesse coletivo. Certo ou errado, pessoal? Certo. Resposta já é a letra A. E sabe o que é interessante? Um poder de polícia, ele tem um conceito legal. Qual é o conceito legal de poder de polícia? É exatamente esse, é uma parte do conceito legal. Se você chega lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional, vai ter exatamente a cópia e cola desse conceito de poder de polícia. De regra, ele não aparece em prova de concurso, esse conceito não, mas hoje ele veio aparecendo. Então, veja, se você pega o artigo 78 do Código Tributário Nacional, você encontra exatamente esse conceito que ele usou na prova. Já que a gente achou a certa, vamos ver as erradas agora. Vê a letra B. Diz que o poder hierárquico fundamenta a avocação pela administração direta de matérias inseridas na autarquia ela vinculadas. Mesma lógica. Tá vendo que o erro, minha gente, se repete? Vê só. Tá falando de administração direta em uma autarquia. Isso aqui é uma relação interna ou externa. Mais uma vez, é uma relação externa. Se é externa, pode ser poder hierárquico? Não, porque poder hierárquico a gente já está cansado de saber que é um poder interno. E se é a vocação só decorre também de uma relação interna. Não pode existir a vocação de uma relação externa. Então, aqui a letra B, ela se encontra falsa. Vamos agora ver o erro da letra C. A C está dizendo que o poder regulamentar autoriza a edição pelo chefe do executivo de normas complementares à lei. Minha gente, até aqui, a edição pelo chefe do executivo de normas complementares à lei, certo ou errado? Certo, ele está falando daquele regulamento executivo. Perfeita questão até agora. Aí continua, admitindo-se regulamento autônomo
para matérias de organização administrativa. Até aqui tá ok, minha gente? Tá, leia o artigo 84.6. Eu posso usar um regulamento autônomo para organizar a administração pública. Aí veja que é o mesmo erro da questão passada. Ele diz assim, ó, incluindo a criação de órgãos e cargos públicos. Está vendo como a FCC, apesar de estar mudando, continua previsível? Que a criação de órgãos e de cargos públicos precisa de uma lei, não pode ser feita por um regulamento autônomo. Então é por isso que essa questão na letra C, ela está errada. Ela vinha muito bonitinha, muito certinha até a parte final. Veja que é o mesmo erro da questão de número 9. Vê a letra D. A letra D diz que o poder de polícia é exercido pelo Poder Executivo por intermédio da autoridade competente, mediante a edição de normas gerais, criando obrigações para toda a coletividade, disciplinadora de atividades individuais, concernente, entre outros, a segurança, a higiene, a ordem e os costumes. Vê só, poder de polícia é editar norma geral. Primeiro que se é uma norma geral, a gente já sabe que é uma lei. E poder de polícia tem alguma coisa a ver, pensa comigo, com a criação de lei? Não. Poder de polícia tem a ver com a limitação do interesse individual em prol do interesse coletivo. Então, ele misturou os conceitos por completo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E aqui nessa letra E, vamos ver o erro para encerrar poderes. Diz poder hierárquico, também denominado disciplinar. Minha gente, precisa ler o resto? Vê só, uma coisa é o poder hierárquico, outra coisa é o poder disciplinar. São poderes diferentes. Poder hierárquico, poder de ordenar, coordenar, relação chefe-subordinado. Já o poder disciplinar é o poder de punir. Aí a questão continua e diz poder hierárquico, também denominado disciplinar, correspondente ao poder conferidos aos agentes públicos para emitir ordens a seus subordinados e aplicar sanções disciplinares não expressamente previstas em lei. Eita, que tá errada a gota, vê só. Olha o que a questão está dizendo. Tudo bem que o poder hierárquico é o poder de emitir ordens. Poder disciplinar, tudo bem que é o poder de aplicar sanção. Mas essa sanção, para ser aplicada, tem que ser prevista em lei. E a questão está dizendo que a sanção pode ser aplicada mesmo se não tiver previsto em lei. Minha gente, olha o princípio da legalidade. Eu não posso praticar um ato não previsto em lei. Então, essa letra E é uma letra que está errada. Então, veja, a gente acabou o bloco com 10 questões em relação ao tópico poderes. Agora a gente vai dar o nosso intervalo e depois do intervalo a gente vai continuar com o assunto chamado de atos administrativos. Nesse assunto atos administrativos, o que a gente vai fazer no nosso bloco 3 agora? Vou fazer o resumo da parte teórica para no bloco 4, se Deus quiser, a gente já começar a resolver pelo menos metade dessas questões. Então vai tomar água que já já a gente volta.